Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, sentindo a tranquilidade das vibrações que caem sobre nós nesse momento, a nos revigorar, nos fortalecer, nos encorajar, mostrando quanta coisa boa Deus colocou em nós. Vamos iniciar lendo o capítulo 67 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje intitula-se Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. São palavras de Paulo, que se encontram em Efésios, capítulo 4 e versículo 23. E Emmanuel, então, vai interpretar para nós este versículo. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo os velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimadamente em todos os climas do planeta. O lar, a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é a máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível, pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra, pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, bom e amoroso Mestre, elevamos o nosso pensamento para agradecer os momentos que estamos em comunhão contigo, nesta casa de amor, de luz e de misericórdia. Que todos nós, Senhor,
que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, vibremos pelo nosso companheiro Newton, que transmitirá a cada um de nós o seu olhar, a luz da doutrina dos espíritos, para que possamos nos melhorar, evoluir e alcançarmos a felicidade que tanto queremos. Assim, Senhor, que em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Bezerra de Menezes, envolvendo em vibrações de muita fraternidade o nosso companheiro, possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje o nosso companheiro vai fazer o estudo para nós. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez é com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. Hoje vamos tratar do início do capítulo, da terceira parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que vai tratar da lei natural. As questões são 4 questões, vai da 614 a 618. Essa terceira parte do Livro dos Espíritos vai ser desenvolvida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem desejar se aprofundar na temática das leis morais, a indicação é do livro Evangelho. Mas antes de a gente adentrar nessas questões, permitam-me fazer uma pequena introdução, que eu espero que seja pequena. As ocorrências dos fenômenos espirituais ocorreram ao longo da história da humanidade. Elas vêm acompanhando a evolução humana. Aqueles que nos dias atuais nós chamamos de médiuns são os pajés, os xamãs, Harry Potter, o mago Merlin da fábula do rei Arthur, Gandalf, o mago cinzento do Senhor dos Anéis, e por aí vai. Na antiguidade grega, nós tínhamos as pitonisas, os oráculos famosos, o mais famoso de todos, o oráculo de Delfos. Então, esses fenômenos nos acompanharam ao longo da história da humanidade. Exemplos desses fenômenos, e, portanto, inúmeros. Eu peguei 2 exemplos desses fenômenos espirituais. Eu falei que eu esperava que a introdução fosse curta, mas vai ser longa, porque aí ia dar tempo das pessoas virem chegando. O primeiro exemplo desse fenômeno que eu peguei é um que talvez passe despercebido. Nós vamos buscar lá em João, capítulo 8, versículos 58 e 59. Jesus estava debatendo com os judeus acerca de Elias, e lá pelas tantas, acerca de Abraão, e lá pelas tantas Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E em seguida,
É aí que vem o fenômeno. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou. Esse registro de João, em que Jesus passa por entre os judeus, oculto. Somente a doutrina espírita e o conhecimento mais evoluído que é possível explicar o fenômeno, que a gente não vai trabalhar ele aqui, mas é fantástico. O segundo exemplo, viu como estão chegando? Conheço, é novela, mas vamos nós aqui. O segundo exemplo, eu trago do século XVII. William Shakespeare, um dramaturgo inglês, um dos ícones da literatura universal, escreveu uma tragédia chamada Hamlet. Conhecem? O Shakespeare ou a tragédia? Ambos os dois ao mesmo tempo? Muito bem. A tragédia é mais ou menos essa. O rei Hamlet foi morto. Seu irmão Cláudio assumiu o trono e casou com a viúva Gertrudes. Aconteceu que lá pelas tantas, os sentinelas do castelo começaram a ver aquilo que está no texto espectro, que eles achavam que era o espectro do morto. E aí chamaram uma outra pessoa conhecida da família, chamada... Esqueci o nome do moço agora. Ah, meu Deus do céu, cadê meu papel que estava aqui? Sumiu. Horácio. E Horácio foi lá ver que horas que aparece o fantasma. Ele foi lá ver e viu. Tentou falar com o fantasma, não conseguiu, o fantasma sumiu. Ele vai e conta para o príncipe Hamlet, que tinha o mesmo nome do pai. E Hamlet vai lá, o espectro aparece, agora nós vamos atualizar o texto, o espírito aparece e chama o príncipe. E diz para o príncipe, eu fui assassinado e quero que você me vingue. E a partir daí se desenvolve a tragédia do príncipe Hamlet. Mas o importante agora para nós aqui é o fenômeno do espírito que se materializou, que apareceu para 4 pessoas, segundo o texto. A segunda coisa interessante que a gente vai precisar trabalhar, antes de adentrar no tema, é o surgimento do espiritismo. Todos nós conhecemos a história, né? Sim ou não? Quem não conhece? Além de mim? É mais ou menos assim. Meados do século XIX, começou a aparecer um fenômeno chamado mesas girantes, ou mesas dançantes. E as pessoas se reuniam ao redor da mesa, faziam perguntas e a mesa dava uma batida assim. Sim, 2 batidas não. E esse fenômeno foi se estendendo pelos Estados Unidos, pela Europa e chegou na França. Kardec, nessa época, não mexia com isso. Quem era Kardec naquela época? Cujo nome era Hippolyte e no final era professor Rivail, que o nome é extenso e é complicado. Quem era o professor Rivail naquela época, antes de aparecer a doutrina espírita? Resumo na ópera. Ele era pedagogo, educador, gramático, tradutor, linguista, escritor e filósofo. Pouca coisa, né?
falava 6 idiomas. Vamos buscar lá na Wikipedia que vocês acham tudo que eu estou falando aqui. Foi lá que eu peguei esse negócio aqui. 6 idiomas. Dava aula de química, matemática, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Esse era o professor Rivail na época. E aí os fenômenos pipocando lá na França. E os amigos dele, olha, vai lá ver que o negócio é... A mesa responde, te pergunta. Tem um texto que ele diz assim, a menos que me provem que a mesa tem cérebro, eu não vou perder meu tempo com esse negócio, não. E passou o ano. No ano seguinte, foram convidar Kardec de novo. Olha, agora o negócio está ficando complicado, porque além de responder as perguntas, as respostas formam frases. Aí ele, opa, aí tem alguma coisa nesse angu. Ele resolveu ir assistir. Ó, Kardec, vai lá, faça as suas anotações e aí a gente depois discute o que é isso. Aí ele foi, sentou lá no cantinho da sessão e ficou, ele anotava tudo, ele observava tudo, a roupa que as pessoas estavam vestindo, como elas se mexiam, como se sentava, como falava, olhou embaixo da mesa, em cima da mesa, no teto, ele veio de pesquisador. E aí ele percebeu o quê? Os movimentos denunciavam uma causa inteligente. Que causa era essa? E a resposta que foi dada é: somos os espíritos. A alma dos homens que já morreram. Pronto. Abriu-se uma luz. Estão percebendo a linha de raciocínio? A partir daí, Kardec formou o seu próprio grupo de pesquisa, de estudo. Usava-se as mesas, depois eram cestas. Aí descobriram que podiam substituir por pessoas, os tais médiuns. E a partir daí, Kardec fazia uma listinha de perguntas e saía perguntando. Só que não eram perguntas de curiosos. As perguntas que eles faziam na França, ele mandava para a Inglaterra, ele mandava para os Estados Unidos a mesma pergunta para ver se as respostas batiam. E aí, desse mundaréu de perguntas e respostas, surgiu em 1857 o Livro dos Espíritos, que nada mais é que um grande questionário. O atual tem mais de 1000 questões, falando sobre vários assuntos. Mas o que nos interessa aqui é a pergunta. Porque a partir do entendimento da pergunta e da resposta é que a gente vai conseguir entender algumas coisas. Talvez a maior dificuldade que as pessoas têm de entender doutrina espírita ou espiritismo é porque não entendem do que a gente está falando. E pessoas estudiosas de outras religiões ou de outras religiões cristãs, os ateus e os céticos, eles não conseguem acompanhar. Vejam o gabarito de Kardec para estudar, para chegar até onde chegou. Não foi simples curiosidade ou fruto do acaso, percebem? E qual é a pergunta? É a única que eu sei de cor e salteado. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que eu vou me dar o prazer de falar em dialeto paraense, que é semelhante ao francês. Qu'est-ce que dit? Qu'est-ce que dit? Que é Deus? A resposta, Márcia, só a resposta dessa questão daria um estudo aqui. Eu já disse outras vezes. Vou mais longe.
A resposta que os espíritos deram a Kardec a respeito dessa questão daria um seminário. Posso ir mais longe? Daria um congresso. Porque eles já responderam que Dieu est la intelligence suprême, cause primaire de toutes choses. Eu falei em dialeto paraense, tá? Não é francês ainda, mas é parecido. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então você pode juntar lá no seu seminário um monte de filósofos para discutir Deus. Depois você bota lá um monte de psicólogo para discutir inteligência suprema. E pega tudo isso, bota numa panela lá, mistura tudo para discutir causa primária de todas as coisas. Que todas as coisas, do átomo ao universo, é isso que a gente está falando aqui. Então, se não entender o conceito de Deus, fica difícil de entender o resto da coisa. Deu para entender ou não? Mais ou menos, né? Mas aí fica aquela questão, tá, mas Deus é invisível, Deus é uma inteligência. Como a gente reconhece Deus? Através dos seus atributos. E isso é importantíssimo. Eu só fui entender o sentido de um monte de coisa na minha vida, inclusive doutrina espírita, a partir do que eu acho que entendi alguma coisa dos atributos da divindade. E agora é que a gente vai para lá. Que está na questão 13 do Livro dos Espíritos. E lá na introdução também tem. O primeiro atributo da divindade diz que Deus é eterno. E o argumento, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado, ou seja, haveria um Deus superior ao nosso Deus, a esse Deus. Como isso não é possível, Deus é único. E se ele tivesse saído do nada, o nada seria alguma coisa, portanto, perceberam? Segundo atributo da divindade, diz que ele é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É a conclusão que os cientistas estão chegando ao estudar o cosmos. O negócio é tão perfeito, tão organizado, que só uma inteligência das inteligências poderia conceber aquilo. Porque fruto do nada seria o caos. No entanto, o Sol continua girando em torno de alguma coisa, e nós girando em torno do Sol, a Lua girando em torno de nós, e todo mundo está girando e todo mundo vai num movimento sincronizado. Perfeito. Deus é imaterial. O argumento quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Daí o conceito de ser uma inteligência. Está mais claro? Deus é único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, nossos famosos deuses gregos, egípcios, são criações da mente humana. São humanizados, sujeitos aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Mas não é disso que a gente está tratando aqui. Aqui a gente está tratando da divindade. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas.
Só isso aqui derruba a ideia do diabo, do demônio, do tinhoso, do coisa ruim, percebem? Não tem como colocar um ser criado pela mente humana para debater com Deus. Isso não é possível. Muito menos aceitável. E o último atributo, Deus é soberanamente justo e bom. É aqui que a porca torce o rabo. Das vezes que a gente está em sofrimento, em dor, a gente esquece da justiça divina, da bondade divina. E que se algo nos acontece, tem uma explicação, tem uma justificativa, tem uma causa. E essa causa muitas vezes está em nós mesmos. Portanto, se a gente não concebe Deus como toda justiça e toda bondade, nós vamos ter dificuldade de entender essa nossa caminhada, essa nossa jornada. Fica muito difícil. Eu passei a aceitar muitas coisas na minha existência terrena, nessa atual, por conta disso. Eu entendi isso. Então, venha o que vier, pode mandar, Senhor. A hora que chegar, chegou. Porque eu parei de brigar com a divindade. Ah, mas Senhor, por que acontecem essas coisas comigo? Por que a minha família toda já morreu e eu fiquei? Por que isso? Por que aquilo? Um dia eu parei de dizer, olha, a partir de agora faz o que tu quiser. Eu era doido para voltar para Belém do Pará, nunca mais fui. A não ser de férias agora, mas enfim. Eu dizia que eu odiava essa cidade. Eu dizia assim, não, Rio de Janeiro é bom para passear lá uma semana, mas para morar não. Já estou há 20 anos nessa brincadeira. Mas desde o dia que eu disse assim, olha, a partir de agora faz o que você quiser. De bom e de ruim na minha existência. Pode mandar que eu traço todas. Traçar é um dialeto paraense. Tá? Pode mandar que agora é contigo mesmo. O que você quiser fazer, me encaminhou para cá. Orientou a minha vida por um caminho para eu ficar de boa. E hoje estou aqui falando com vocês. Culpa dele. Mas eu entendi que ele é justo. Eu entendi que cada tropeço que eu dava era para eu me fortalecer quando eu me levantasse. Cada revés era para eu me lembrar do quanto eu já fiz as pessoas sofrerem. É assim que a gente aprende. Lei de causa e efeito. Essa era a introdução. Agora vamos entrar nas leis morais. Eu fiz a listagem das leis morais, mas a gente só vai tratar da primeira, algumas questões. São essas daqui. Haroldo Dutra, um palestrante conhecido no meio espírita e não espírita, ele fez uma classificação em cima da classificação de Kardec interessantíssima. Ele diz o seguinte, as duas primeiras leis em vermelho são as leis que tratam da nossa relação com a divindade, com Deus. As outras 4, ele diz que tratam das nossas relações conosco mesmo. E as restantes da nossa relação com o próximo. Eu cometi o sacrilégio de corrigir tanto o Haroldo quanto o Kardec. Estou no meu momento, né? Eu entendi que a lei de destruição, ela se encaixa na nossa relação com o meio que a gente vive. E aí envolve Deus, o próximo, eu mesmo e o meio ambiente. Por isso que eu coloquei ali em laranja. É laranja aquilo, gente? É.
O outro sacrilégio foi com Kardec. Eu não chamo de lei de destruição, mas sim de transformação. Porque Deus não destrói... Lembra a história de Deus justo e bom? Deus não destrói a sua criação. Ela passa por transformações. Daí aquela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que os estudiosos dizem que não é de Lavoisier, que ele pegou de uma outra pessoa, mas enfim, isso não importa. Então, para mim, a lei de transformação. Não há destruição. Se tivermos essa visão da divindade. Se a gente não consegue entender a divindade, é destruição. Percebem? É por isso que as pessoas falam que o homem está destruindo o planeta. Vocês se acham tão poderosos assim? Que a divindade levou séculos e séculos para construir? E vocês acham que 2 ou 3 gerações de encarnações aqui, vocês já estão destruindo tudo? Não. O planeta vai se transformar, onde era frio vai ficar quente, onde era quente vai ficar frio, e a gente vai ter que se adaptar a essa realidade. E vai voltar para sofrer o que a gente está fazendo. Simples assim. Não tem como fugir. Lei de causa e efeito. Então, agora dito isto tudo, podemos entrar nas questões das leis divinas ou natural. A primeira delas, primeira questão é essa aqui, a 614. O que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Simples assim, curto e grosso. Não tem mistério na divindade. Existem leis que nós devemos nos adaptar a essas leis. Elas não vão mudar porque a gente quer. Então, quando a gente reclama de uma situação da natureza, do movimento do nosso planeta, a gente não percebe que está reclamando de Deus, da divindade, que organizou isso tudo. A gente não para pensar que ordem que está, que Haroldo Dutra, mas em segunda homenagem ao Haroldo Dutra, ele fala que a gente vive em ciclos. Que ele diz assim: verão, outono, primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Janeiro, dezembro. Janeiro, dezembro. Janeiro, dezembro. Existe uma ordem. Nós que ainda somos inteligências muito pequenas, é que não conseguimos conceber essa ordem. E a gente faz as bobagens como crianças que somos, diante da eternidade. A 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Essa foi a segunda coisa que me convenceu de que é isso mesmo. Não muda. Por mais que eu queira, não muda. Exemplo, a morte. Não tem como fugir. Você pode prolongar, mas não tem jeito. A encarnação de volta é a mesma coisa, a não ser que você tenha evoluído o suficiente para não precisar mais encarnar. A 616. Eu acho que eu vou acabar antes do tempo, hein? Vou ter que enrolar vocês aqui uns 20 minutos, mas bora lá. Será possível que Deus... E Kardec faz umas perguntas assim, ele era meio tinhoso, né? Ele faz umas perguntas assim,
Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra lhes proibiu? Se estudamos lá que é imutável, e as suas leis também, não precisava o Kardec ter perguntado, né? Mas como estamos aqui nos meados do século XIX, dá para entender. Ele estava descobrindo essa realidade para nós. Ele teve essa sensibilidade de fazer perguntas que nós faríamos repetidas vezes. Percebe? Então a resposta é: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, porém imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, e nós vamos nos adaptando a ela, a esta realidade. É assim que nós vamos entender, enquanto espíritas, que somos espíritos imortais. Que temos a eternidade para nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos, nos elevarmos, nos sublimarmos. Então, quando Jesus diz lá no Evangelho, vós sois luz, vós sois deuses, e Jesus usava uma linguagem simbólica, usava metáforas. Eu já falei isso aqui em outras vezes. A linguagem e o pensamento do Cristo são atemporais. Por isso que ele falou, aquela época, século antes do século I, e as suas palavras vão se perpetuar. Vale para todas as épocas, para todos os povos. Ele não quis dizer que nós éramos iguais a Deus. Nós somos centelhas divinas. E somos perfectíveis. E essa é a nossa sina, buscar a perfeição. A partir da perfeição intelectual, material, a perfeição moral e espiritual, que é o que está tratando isso tudo aqui. Está dando para perceber? Vocês estão com uma cara assim de, meu Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Obrigado. A 617 é essa aqui, ó. As leis divinas, que é que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Resposta. Todas as da natureza, ou seja, as leis da natureza, são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, aqui tem um conhecimento que é para você evoluir intelectualmente e tem um conhecimento que é para você colocar em prática. Não tem como você evoluir intelectualmente e não evoluir moralmente. Você pode escolher um dos dois caminhos, mas lá na frente você vai ter que juntar os dois. Para você ter uma evolução integral. Você pode evoluir moralmente e depois evoluir intelectualmente também. Ou como eu gosto de usar a redundância, né? Você pode ambos os dois ao mesmo tempo. Nessa evolução. É por isso que você tem o espírito iluminado de Francisco de Assis, Gandhi. E você tem intelectualidade como Shakespeare, como Mozart, Beethoven, tantos outros.
Você pode escolher evoluir numa parte e depois você... Daí porque não dá para negar uma das leis que está inserida na lei natural, que é a lei de reencarnação. Que eles vão responder aqui, ó. Dado é o homem aprofundar umas e outras, mas uma única existência não lhe basta para isso. Não tem como. Porque senão você negaria tudo que a gente já falou até agora. Uma criança que morre em tenra idade, morre ao nascer, aos 2 anos, aos 5 anos, que não teve a oportunidade de passar pelas experiências boas e ruins. Como é que fica esse espírito? Como é que fica esta alma? Vai para onde? Não vai. Só a lei de reencarnação explica como é que a gente fica nesse vai e vem. A cada encarnação, uma experiência, agregando valores. E isso tudo que a gente está falando aqui, que Kardec foi buscar, está na Bíblia. Você vai mexer lá que você vai achar isso tudo. Só que não com a evolução científica, com a evolução do pensamento, do raciocínio, das ideias, ainda marcada pelo fanatismo. Hoje fica mais fácil de ler a Bíblia, pelo menos para mim. Com o suporte que Kardec nos deu através dos livros. Estou indo bem, estou? Maravilha. Bom, a última questão é essa aqui. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Que a gente já falou, né? Mas a razão está a dizer que devem ser apropriadas ao detalhe, apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Ponto. Neuto, você está dizendo então que todos os mundos são habitados? Não, cara pálida, não é isso. Tem mundos que não são habitados. Mas os que são, as leis que lá regem aquele mundo, são de acordo com o grau de evolução daquele mundo. É isso que ele está falando aqui. Significa que tem mundo habitado, sim. Por espíritos encarnados, assim que nem nós, mais ou menos, e desencarnados. Que a sonda vai chegar lá e não vai encontrar ninguém assim. Porque não tem que ser como ser diferente, percebem? Então a história de que somos sós no universo é brincadeira de criança. Não tem como. Outro dia eu falei aqui da sonda New Horizons, que não sei quantos trilhões de quilômetros passou por Plutão, tirou foto do bicho lá e está indo se perder no universo. Estão descobrindo água não sei aonde, estão descobrindo gás não sei do que, tem sonda em Marte. Isso é evolução do pensamento, não é o homem brincando de Deus, não. A ciência é um dos braços da doutrina espírita, caso não tenham percebido. É por isso que quando eu estudo a partir dos Kardec que ensinou, e buscar nos nossos adversários, nos nossos inimigos, o que é que eles estão dizendo a respeito da doutrina para que a gente possa se preparar e rebater. E eu vou estudar lá mesmo. Então, quando alguém diz, não, o espiritismo é seito, o espiritismo é isso, o espiritismo é aquilo, eu entendo. Eu entendo.
Porque quantas vezes eu li o livro dos Espíritos e não era espírita? Porque eu li e não entendia. E questionava. Então, a pessoa que é estudiosa da Bíblia, que é formada em teologia, mas que resolve falar sobre espiritismo, lê o livro dos Espíritos, acha que entende? Não entende. E nós devemos ter a sensibilidade de entender o irmão. Porque não é tão simples assim. Você precisa estar com o coração e a sua mente aberta. A segunda observação é que, se você analisar a doutrina espírita sob viés religioso, você está equivocado. O espiritismo não é religião. Vocês sabiam disso? Você sabia? Não é religião. O espiritismo se assenta sobre uma tríplice, sobre 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. Se você mandar um filósofo analisar o espiritismo à luz da filosofia, ele vai estar em equívoco. Ele não vai conseguir abarcar tudo. Chama um pesquisador, um cientista, ele também não vai conseguir. E religião é do mesmo jeito. Então, quando o irmão de religião, com a irmã nossa, fala da doutrina espírita, a gente respeita. Porque ele não entende que você tem que analisar a partir da evolução científica, o aspecto filosófico de quem sou eu, de onde que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. A ciência que explica a nossa relação com o mundo em que eu vivo, com as pessoas à minha volta. E a religião que vai me explicar essa minha relação com a divindade, que é o que a gente está tratando aqui. E a título de curiosidade, a imagem tirada pelo telescópio Hubble, que se eu pudesse eleger uma entidade criada pelo homem, para mim é o Hubble. Isso aqui eles chamam de berçário de estrelas. Há bilhões e bilhões de anos-luz da Terra. Cada pontinho ali é uma estrela nascendo nesse berçário. Eles estão querendo descobrir agora e muitos deles estão se rendendo à ideia de que só Deus para fazer isso daí. Isso aqui tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão. Nessa imagem aqui. No cinturão de Órion, que a gente chama lá em Belém do Pará de Três Maria, aquelas 3 estrelinhas que aparecem no firmamento, é também um berçário de estrelas. Ali que surgem os mundos. Vamos lá. Resumo da ópera. Para nossa reflexão. Espíritos em processo evolutivo, ainda não compreendemos a divindade e as suas leis, que é o que eu estou tentando trabalhar com vocês aqui. Leis como de reencarnação, de causa e efeito, de livre-arbítrio, estão dentro das leis morais. Existem outras, mas essas são as que eu quis trazer para vocês. E por último, admitindo-se que Deus é perfeito e que perfeitas são as suas leis, elas valem para todos os seres, para todos os mundos e para todos os universos por toda a eternidade. Porque a ciência já está chegando à conclusão que não é um universo. Eles estão chamando de multiversos. Outros universos. Portanto, outras possibilidades. Certo? Para concluir, diremos o seguinte. Esse Deus que a doutrina espírita está trazendo,
é aquele Deus que Jesus nos apresentou aos 12 anos. Vocês sabiam que Jesus apresentou Deus aos 12 anos? Vocês estão com cara de que não sabiam? Sério? Rapaz. A história é a seguinte: a família subiu para Jerusalém. Fizeram o que tinham que fazer e foram embora. Esqueceram Jesus lá. Quando foram acampar, Maria, José, cadê Jesus? E José, Maria, cadê Jesus? Cadê Jesus? Voltaram para Jerusalém, Jesus estava dentro do templo, conversando com os doutores da lei, com os religiosos, aos 12 anos. E é repreendido por Maria: mas como que você me some assim, rapaz? Ele: mas você não sabe que a minha missão, a minha tarefa é fazer a vontade de meu Pai? E a partir dali, Jesus vem trabalhando o Deus Pai, todo amor e toda bondade. Esse Deus está lá no Velho Testamento. Só que por conta das interpretações e traduções, nós nos perdemos. Vou trazer 2 exemplos para vocês para encerrar definitivamente hoje. No livro de Salmos, Salmos de Davi, lá pelo capítulo 19, temos 2 versículos. O primeiro diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está falando do Criador. E lá no versículo 7 diz assim, ainda Salmo de Davi: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Foi como eu me senti quando entendi esse negócio aqui. Me trouxe uma paz, uma certeza, uma fé que até então eu não sabia que tinha. Bastou eu entender. Para concluir mesmo, uma frase que eu gosto muito: o Evangelho é essa luz que vem de Deus. E sob o prisma de Jesus ganhou novos brilhos. Então eu espero que do fundo do meu coração eu tenha trazido para vocês alguma coisa que tocou em vocês, alguma coisa que fez vocês refletirem sobre suas existências e de certa forma está ajudando vocês a se tornarem pessoas melhores. Porque tudo que trata da doutrina espírita podemos resumir numa palavra: vida. A vida é o bem maior que nós temos. A vida, que é imortal, é dádiva divina. Deus nos deu a vida e não tem preço. Não estou falando da vida material, estou falando da vida imortal. É o seu bem mais precioso. Por isso, quando morreu minha mãe, eu não me senti a perda da pessoa, porque sei que ela está na imortalidade. Em seguida morreu meu irmão e depois o meu pai. E a vida deles habita em mim. Então, valorizar a vida nos é o maior compromisso que temos diante da divindade. E o que a gente faz aqui em Doutrina Espírita é incentivar vocês a continuar apostando na vida, no bem, no amor, na paz. Não importa o que aconteça. Eu espero que vocês levem essas palavras de carinho para a casa de vocês e façam uma pequena reflexão. E se de alguma forma ajudou, eu vos agradeço muito. Muita paz a todos. Vamos então fazer a nossa prece. Jesus, bom e amoroso Mestre, agradecemos o momento de estarmos aqui
onde podemos, Senhor, aprender um pouco para orientarmos os nossos passos e comportamentos na misericórdia da vida que nos foi dada. Envolve-nos, Senhor, no teu amor e na tua paz. Envolve os companheiros cujos nomes colocamos na caixinha à nossa direita, aqueles que se habitam no nosso pensamento, aos companheiros que foram trazidos para cá, Senhor, para receberem como nós o entendimento. Assim, Mestre Jesus, envolve todo o bairro do Estácio, que nos acolhe, a toda a nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso estado, levando paz aos corações, aos lares, enxugando lágrimas, Senhor, e confortando os corações. Que possamos, profundamente agradecidos, encerrar a primeira parte da nossa reunião. Que assim seja.